Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Hugo Schneuenberger. Hugo, como essa é a sua primeira vez no programa, você poderia se apresentar pra gente? Posso, claro. Eu sou o Hugo, sou estudante de cinema, eu faço imagem e som, né, o nome técnico na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, e eu sou um apaixonado por cinema. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar pra gente? Vi. Eu acho que eu vou trazer um que relaciona com o tema. Eu sempre quis ver no filme Tarantino, no True Romance, ele tem uma cena que eles vão assistir a trilogia do Street Fighter, do Shinichi Chiba. E daí eu sempre quis ver esses filmes, aí como eu tava vendo os filmes pra fazer esse programa, eu acabei assistindo 2 deles, né? Só na trilogia só vi 2. O primeiro ele é ok, então eu não vou recomendar ele, eu vi essa semana, mas o segundo, ele é uma versão muito melhorada do primeiro, e ele usa... Ele tem, tipo, 82 minutos, assim, e, sei lá, pelo menos uns 10 minutos desse filme é flashback do primeiro filme. Então você não precisa ver o primeiro filme. Ele é uma versão muito, muito ruim desse filme, que é o Return of the Street Fighter, assim, que é um filme maravilhoso, de 74. Recomendo esse filme. E você, João? Cara, eu tô numa vibe de revisitar alguns filmes do De Palma e, na verdade, redescobrir alguns filmes, porque teve filme que eu vi muito cedo e acho que não consegui aproveitar o máximo deles. E aí essa semana eu vi o Dublê de Corpo, que é um filme que bebe muito do Hitchcock, né? Mas ainda assim tem muito do De Palma ali. Então é um filme que conta sobre um ator meio fracassado, né? Ele tá passando por problemas conjugais e acaba indo morar de favor na casa de um companheiro dele que também é ator. Nesse período que ele está na casa do companheiro dele, ele acaba observando o assassinato de uma mulher, e aí ele vai meio que investigar esse assassinato e acaba entrando no mundo do cinema pornô. Cara, é um filme que me pegou muito, assim. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto de praticamente tudo que o De Palma fez, mas nesse aqui especificamente, como ele está muito ligado ao lance do voyeur, principalmente do Janela Indiscreta, e também se voltando bastante para um corpo que cai, é incrível, assim, a forma como ele consegue trabalhar com todos esses elementos e ainda assim dá uma cara que é muito própria dele, sabe? Uma coisa que vai muito pro lance do exagero. Gostei muito, assim, foi bem legal de poder ver isso pela primeira vez. Eu acho que é um dos meus favoritos do De Palma, né? E é aquilo que você falou, né? Uma mistura, assim, tipo de Hitchcock, sei lá, com Frank Goes to Hollywood, né? Porque de repente Sim. Tem uma hora que o cara entra no clipe. Sim, realmente. É sensacional, gosto muito. É um dos meus favoritos também do De Palma, esse. Eu acho que é esse e o Fantasma do Paraíso, eu acho. Nossa, esse é o meu favorito da vida do De Palma, não tem nem como. É muito esse bom. filme é incrível. Eu sempre mostro o trailer desse filme para as pessoas, porque tem um plano que é quando ele tá correndo e é uma câmera na mão atrás da capa, é um plano tão gostoso de assistir, ele tem tanta de dinamismo naquele plano, eu gosto muito desse plano. E eu sempre mostro o trailer para as pessoas só para falar, esse plano é maravilhoso. Sensacional. Então, gente, o tema dessa semana surgiu com uma conversa que eu tava com o Hugo, né? A gente tava falando sobre Kung Fu, filmes de Kung Fu. E aí ele sugeriu, falou assim, por que a gente não faz um episódio sobre filme de Kung Fu? Aí a gente resolveu fazer. Aí como o João tinha dito lá no nosso episódio sobre o Kill Bill, que ele sempre gostou muito, ele contou a história dele, da relação dele com filmes de artes marciais, eu falei assim, poxa, será que o João não ia topar? E aí, felizmente, o João topou, então ele tá aqui.
né? E aí nós três vamos conversar um pouquinho sobre Kung Fu. E eu gostaria de saber com vocês, em primeiro lugar, né, como é que surgiu, né? O João comentou lá no episódio do Kill Bill, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho mais sobre como surgiu a relação dele com os filmes de Kung Fu. Então, cara, eu até tinha comentado da outra vez que eu tinha um tio, né, o meu tio Elias. Eu tenho até pouco contato agora com ele por conta da pandemia, a gente não tem se falado, não tem se visto, ele mora em outra cidade, mas era meio que de praxe, quando eu era menor, ele alugar filmes de Kung Fu, e filmes mais antigos mesmo, esses da década de 70 e tal, que foi quando explodiu. Porque ele era criança na época que houve essa explosão, né, dos filmes de Kung Fu, e meio que tentou trazer isso tanto para mim quanto para meus irmãos. Então, no final de semana que ele passava em casa, era final de semana que a gente ia ver algum filme de Kung Fu. Então, acabei conhecendo muita coisa por conta dele. E aí, claro, a gente partiu dos filmes mais conhecidos, com Bruce Lee, coisa do Jack Chan, e depois, mais tarde, coisas do Jet Li, mas a gente foi ver umas coisas mais antigas também, da época dos Shaw Brothers, que produziram, né, muitos filmes dessa Kung Fu mania, e eu criei um gosto, né, por esse tipo de filme. Então, até quando você veio me convidar para gravar esse podcast, não tinha como recusar, porque ter a oportunidade de revisitar esses filmes, um dos filmes, até fazia muito tempo que eu não via, lembrava de coisas muito específicas dele, mas não lembrava do filme como um todo, foi muito prazeroso poder rever. Eu até gostaria de ter revisto esses filmes com o meu tio, né, por conta dessa relação que a gente acabou criando junto, mas só de poder revisitar esses filmes foi muito legal. Então, de alguma forma, esses filmes de Kung Fu, esses filmes de artes marciais, me ajudaram a construir essa coisa da cinefilia que foi aflorando ao longo dos anos, né? Começou mais como um filme que me empolgava muito, porque era criança e aí queria fazer tudo quanto é tipo de artes marciais, então fui fazer judô, fui fazer karatê, fui fazer kung fu. Não fiquei muito tempo porque percebi que não era muito minha praia, mas foram filmes que me estimularam a procurar tentar ser tão foda quanto eram aqueles caras dos filmes. Então tá na base assim, da minha formação enquanto alguém que gosta e consome e estuda filmes. Então o início, a semente inicial mesmo vem dali, sabe, desses filmes de artes marciais. Então é sempre um prazer poder rever e conversar sobre. E você, Hugo, como é que surgiu assim sua paixão pelos filmes de Kung Fu? O meu pai, ele sempre me levava na locadora. Tinha um dia que a gente ia na locadora, eu, meu pai e minha irmã. Porque você alugava, acho que você podia alugar, você pagava metade. Você alugava 10 filmes, pagava 5. Então a gente fazia isso. Aí tipo, ele dividia, sei lá, cada um alugava 2, cada um alugava 4, dependendo da divisão que a gente ia fazer. Aí meu pai ia alugava o Western Spaghetti, que é o que ele alugava. A minha irmã alugava uns filmes da Barbie, sei lá, umas coisas assim. E eu normalmente eu alugava filme de Kung Fu. Porque eu gostava muito, então eu ia pegando. E na verdade, normalmente os filmes que eu pegava eram filmes repetidos, assim. Eu não ia explorando muito, eu ia revendo coisas que eu vi. Como eu via muito filme, eu normalmente assistia os filmes que meu pai alugava e os filmes que a minha irmã alugava. Então eu brinco que o meu range de gosto de cinema, ele vai do filme da Barbie até o Western Spaghetti. E daí eu comecei a ver assim. Tem um filme que eu vi em loop, assim, quando eu era menor, que é Confusão. É um filme do Steven Chow. Eu acho esse filme genial, assim. Eu vejo até hoje, dublado. Você tem que ver esse filme dublado. Eu recomendo esse filme a todo mundo, inclusive. É incrível, assim. É muito, muito divertido de ver. E eu ia explorando. Quando eu sou mais novo que vocês, né? Pra mim, na minha época, o cara era o Jet Li. Então, tipo, a pessoa que a gente tinha como o cara era o Jet Li. Se você nascesse um pouco antes, provavelmente era o Jack Chan, um pouco antes era o Bruce Lee, e um pouco antes era os filmes dos Shaw Brothers. E daí o Jet Li, eu via muito filme do Jet Li. E eu via filmes do Jet Li, não só os filmes de Hong Kong ou os filmes chineses, eu vi os filmes tipo O Reino Proibido, que é um que tem ele e o Jack Chan, é o filme estadunidense, esse eu via muito. Então, tipo, eu sempre gostei muito de filme de Kung Fu, porque é o filme que eu vejo pra ficar feliz, assim. É o filme que me faz muito bem, esse gênero. Eu fico muito, muito animado e eu gosto de ver. Então, tipo, normalmente quando eu tô assistindo esses filmes, eu tô zero me importando com
com quão bem contada é aquela história. E às vezes as histórias são muito boas, assim, mas a maioria das vezes, dependendo do filme que você pega, assim, eles não são, mas só que eles têm alguma coisa ali que me faz bem. E eu assisto eles por causa disso. E você consegue, então, traçar um histórico sobre os filmes de Kung Fu? Você estava falando lá do Shaw Brothers, mas começou antes, né? Sim, começou antes. Tipo, normalmente você começa a falar de filmes de Kung Fu, você tem que falar do King Ho e do Chang Cheh, que são dois caras que eles estavam fazendo isso. O King Ho, eu não... Ele é o que contava as melhores histórias. Então, tipo, se você pegar os filmes dele lá, você pega o Touch of Zen, esses filmes dele, ele tem menos o Kung Fu, ele mais trabalha a linguagem cinematográfica, dá a entender uma luta, você não vê uma luta, ele dá a entender através de como ele monta e como ele filma as cenas, e eu acho que começa mesmo no Chang Cheh, que o Chang Cheh filma as lutas, então tipo, ele tem uma coreografia ali que ele tá filmando ela. Então você vê a luta, você não intui uma luta. Então você parte do Chang Cheh, e daí a partir do Chang Cheh você vai gerando toda uma estética desse tipo de história, e que vai depois, você tem os Shaw Brothers que pegam e eles fazem isso muito, assim. Eles produzem muitos filmes. Por exemplo, esse filme que a gente tá vendo faz parte dessa parte. Inclusive o Chang Cheh usava o diretor desse filme e o ator desse filme nos filmes dele, que é o Wang Yeo, o Jimmy Wang Yeo. E daí, tipo, depois dos Shaw Brothers, você entra no Bruce Lee. Então, tipo, se você assiste os filmes do final da década de 60, começo da década de 70, antes de entrar no Bruce Lee, você consegue ver por que o Bruce Lee é tão importante, por que ele é tão famoso. Primeiro, ele era muito bonito. Ele era muito bonito. Então, tipo, quando uma pessoa é muito bonita no cinema, ela chama atenção. E segundo, ele era muito rápido. Ele lutava muito rápido. Comparado com o que você tinha nos anos, em 72 ali... quando ele lança os primeiros filmes, as pessoas não lutavam rápido daquele jeito. Então, nem é que a coreografia dele era complexa, mas é que ele lutava muito rápido. Então, ele fazia golpes muito rápidos e isso era muito impressionante. E daí, você tem um passo a mais depois, que entra com o Jack Chan. O Jack Chan faz... não é tão rápido quanto o Bruce Lee, mas o quanto ele se esforça para criar uma cena de fazer o stunt, de fazer a parte do dublê, né, que no caso que é a equipe dele, ele faz as próprias stunts. Isso chama atenção, tipo, o fato dele estar sempre parecendo se machucar muito e tal. E daí entra o Jet Li, depois do Jack Chan, você tem a parte do Jet Li. O Jet Li é mais rápido que o Bruce Lee, pra mim. Tipo, ele é muito rápido. E ele tem uma coreografia. Então ele é tipo a versão da coreografia do Jack Chan, que é uma coreografia mais desenhada, só que com a velocidade do Bruce Lee. Então eu acho que é isso. E aí, em cada um desses três que eu citei, os que são. Aí ele deixa de ser um gênero que é tipo, existem o gênero Kung Fu, e ele vira os filmes do Bruce Lee, os filmes do Jack Chan, os filmes do Jet Li, agora os filmes do Donnie Yen. Então, você vai tendo essa evolução em estética que acompanha como os atores conseguem atuar e como eles conseguem lutar. Então, o Bruce Lee, ele não. Eu pelo menos acho, ele não atua bem, não é um bom ator. Inclusive, eu acho o Bruce Lee lá do Bruceploitation atua melhor do que o Bruce Lee. Mas não luta tanto, obviamente, mas atua melhor. E daí o Jack Chan atua bem, só que ele faz uma coisa mais daquela comédia, né? Que ele trabalha na action comedy, né? Tipo, ele faz uma ação de comédia. E o Jet Li é o melhor ator desses três, na minha opinião. Ele é realmente um bom ator na questão de dramaticidade, e ele luta muito, então ele consegue fazer as duas partes muito bem. Ainda é limitado, mas é bom. Quando surge os Shaw Brothers, eles vão surgir lá na década de 20, né? 1924, mais ou menos. E só um pouco mais à frente é que eles vão tomar a proporção que eles tomam, influenciar boa parte do cinema asiático ali. Mas acho que é o que acaba pesando aqui pra gente no Ocidente, né? O que acabou levando a gente a conhecer o cinema deles foi exatamente a parceria que rolou com a Warner. A Warner estava precisando de filmes que fossem produzidos de forma barata e rápida para poder distribuir meio que a toque de caixa. E aí rolou a oportunidade de fazer uma parceria com o Shaw Brothers, então eles passaram a distribuir praticamente tudo que eles produziam lá aqui para o Ocidente. Então a popularidade que tem aqui no Ocidente dessas produções de artes marciais vem por conta dessa parceria, né? E o que o Hugo falou é bem verdade. A coisa de você ter algum desses personagens históricos, Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li, como referência, é uma coisa de geração mesmo. Por exemplo, para mim era o Jack Chan
Eu gosto mais do Jack Chan do que do Jet Li. E eu lembro que quando criança rolava meio que uma rusga, sabe? Passava um filme do Jet Li na TV e falava, eu não vou assistir esse cara porque esse cara não é o Jack Chan. Ele tá tentando imitar o Jack Chan, mas pra mim não chega nem perto. Então rolava um pouco disso, sabe? Essa vontade de ter o seu ator favorito de artes marciais. É curioso porque depois que passei a ler um pouquinho mais do cinema, estudar, olhando pro Jack Chan, acho que eu gosto mais dele porque ele trabalha melhor. Ele com certeza não é tão rápido quanto o Jet Li, mas ele trabalha, acredito eu, um pouco melhor com a questão da cena. Então, tudo que está em cena pode e vai ser usado de alguma forma para complementar a ação. Lembra até um pouco do que o Buster Keaton fazia nos filmes dele. Claro que dentro de uma outra lógica, mas também de repensar todo o cenário para fazer, para reforçar algum tipo de experiência na ação. Então é basicamente isso. O Jack Chan é meu favorito também. Ele é meu favorito. E ele é o melhor diretor dos três, né? O Jet Li pode ser o melhor ator, mas ele é o melhor diretor dos três de longe. E só sobre você falou sobre a distribuição da Warner, é legal você ver, porque quando você assiste o Blaxploitation, você vê que tem uma tentativa de trazer essa parada do Kung Fu nesses filmes de Blaxploitation, mas é justamente porque a Warner, ela tinha essa vazão de distribuir esses filmes e ela distribuía nos cinemas dos bairros negros. Ela distribuía em peso, porque era muito assistido. Então, não à toa, as pessoas, quando vão produzir esses filmes de Blaxploitation, elas trazem isso, porque era o cinema que elas assistiam, né? Só essa curiosidade. O Jim Kelly, tanto que o Jim Kelly trabalhou no Operação Dragão, não foi? Eu acho que sim. Foi sim. Porque o Jim Kelly era karateca, né? Ele ganhou vários campeonatos ao longo dos anos 70, né? Então, aí ele vai e faz Operação Dragão. Em 74, ele vai e faz o Black Belt Jones, aí depois ele faz o Black Samurai. E claro que aí depois você vai ter o Dolemite fazendo as papagaiadas dele. Mas enfim, como você bem falou, existe uma forte relação entre o Blaxploitation e as artes marciais. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Hugo, já que ele falou que a formação dele, né, surgiu com os filmes de Western Spaghetti e filmes da Barbie. Eu queria perguntar uma coisa que eu reparei agora, me preparando para o programa, eu vi alguns filmes dessa época, dos anos 70, e me chamou muito a atenção como algumas coisas me lembram a filmes de Western Spaghetti. Algumas vezes são músicas, eles pegam, assim, tem um filme chamado Armadura Invencível, que eles pegam sem nenhum pudor a trilha sonora de um filme italiano, de um Western Spaghetti italiano chamado Day of Anger, né, que é uma trilha sonora do Riz Ortolani, que vai ser usada lá no Django Livre. E aí eu tava escutando essa música e falei assim, eu já ouvi essa música em algum lugar. Aí eu fui descobrir que é uma música de Western Spaghetti, como a música de Western Spaghetti casa bem com o filme de Kung Fu. Mas não só a música, né? Alguns temas também, né? Essa questão de vingança, né? Que vira e mexe tem alguma vingança, né? Isso daí também lembra alguma coisa. Você reparou nisso ou é viagem da minha cabeça? Não é. Tanto que no filme do Bruce Lee, que entra... o momento que entra o Chuck Norris, a música que eles colocam é a música da entrada do Henry Fonda no Era Uma Vez no Oeste. Se você reparar, a música tema na entrada dele, quando ele desce do avião, tá descendo do avião, eles colocam a música tema do Frank no Era Uma Vez no Oeste. Então, tipo, eles fazem isso direto. E daí tem... eu vi um documentário, eu não lembro qual documentário que eu vi sobre o gênero de Kung Fu, que eles falam sobre isso, que eles começaram a copiar, e como ninguém vê esses filmes, tipo, ninguém vê, tipo, de forma séria, tipo, é um filme que é comprado e eles vão passando em bairros negros. Não existe uma análise, tipo, o que eles pegaram. E eles copiaram uma vez, eu não lembro qual foi o primeiro filme que eles pegaram, de Western Spaghetti mesmo, e daí, como não deu nada, eles começaram a fazer e pegar a trilha sonora e usar. Eles não pegavam o direito das músicas, eles só usavam, sabe? Mas isso acontece mesmo. Eu vi um filme que, assim, o nome em inglês é Bandits, Prostitutes and Silver. Eu falei assim, isso daí é um tema de metade dos Western Spaghettis, assim. E a história é a história de um cara que é cocheiro. Ele
é apaixonado por uma prostituta e aí o cara oferece para eles assaltarem uma quantia de dinheiro de uma outra carruagem. E aí tem toda uma reviravolta e tal. E não apenas a música, como também alguns enquadramentos. Isso daí a gente vai ver nos filmes que a gente discutiu. Alguns enquadramentos, alguns closes, são bem próximos de western, né? Aqueles troços, aquele close nos olhos, assim que um cara que vai duelar encontra o outro, aí dá um close nos olhos. Isso é bem próprio de western spaghetti, né? A gente tem que lembrar que o western spaghetti era muito assistido, né? Então, tipo... E a maneira como o western spaghetti você tem surgindo com o Leone, que é um remake de um filme do Kurosawa, né? Tipo, e daí você tem essa alimentação de vários cinemas. Então, o cinema japonês se alimenta do Ford, e o cinema do Western Spaghetti se alimenta do Kurosawa, e daí o cinema de Kung Fu de Hong Kong se alimenta do Western Spaghetti. É muito parecido, assim. Se você pegar, não essas versões mais bonitas, que é o caso do Leone, o caso do Corbucci, você pega Uma Pistola para Ringo, sabe? Tipo, esse tipo de filme. A estética desse tipo de filme é muito parecida com o que é feito pelos Shaw Brothers. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente já pode passar para os filmes. Confusão também é um filme que eu adoro, cara. Eu até preciso rever ele. Lembro que na época que saiu, virou meio que febre no meu bairro, então a gente alugava também com alguma frequência para assistir em galera. É um filme muito bom. Vocês acreditam que eu não vi? Nossa, você tem que ver. Tem uma cena, você tem noção? Tem uma cena que o cara pega uma arma, coloca na cabeça dele, aí ele atira, aí fica tudo em slow motion, aí vem a mãozinha dele e pega a bala no ar, daí ele fala assim: no mundo do Kung Fu, a velocidade define o vencedor. Aí você tá falando assim por causa que é dublado. Você tem que ver dublado, é muito divertido, velho. Eu já vi ele em cantonês, eu não acho tão engraçado quanto ele é dublado. A dublagem é incrível a dublagem desse filme. Não, vale muito a pena, Thiago. Assista assim que puder. Tá tentando me extorquir? Desculpa, se eu for entrar nisso agora, eu vou ficar falando todas as falas. É o filme todo de cabeça, né? E na versão dublada, assim, que você fala desse jeito. Sensacional. Vou ver, vou colocar aqui na minha lista para ver. Então, agora que a gente já falou do tema, né, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema. Hoje foram filmes de Kung Fu. Depois, o Hugo escolheu um filme dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido. E eu escolhi um filme também dentro desse tema, ao qual o Hugo ainda não havia assistido. Ou seja, são dois filmes que estavam lá nos nossos respectivos pontos cegos. Nós três vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Hugo, qual foi o filme que você escolheu para mim? Eu escolhi Os 5 Dedos de Violência, de 1972. Vamos conversar sobre 5 Dedos de Violência, mas antes vamos ouvir o trailer. The new movie sensation that's stunning the world. The martial arts masterpiece. Sights and sounds like never before. Cheer the young warrior who alone takes on the evil warlords of martial arts. See one incredible onslaught after the other. Come prepared for the thrill of a lifetime. I want you to pay a visit to the Xiangwu School of Defense. Who do you want us to kill? Just you concentrate on the leaders. The others won't give us any trouble. See acts of incredible savagery. Incredibly deadly. Unbelievably vicious. The astonishing ritual of the fires. Pale before the forbidden ritual of the steel palm. See mighty warriors attack each other with the most deadly weapons ever developed, their bare hands. He challenged champions in a deadly sport that turned brave men into killers. O filme foi dirigido por Chang Hua-zhang, com o roteiro de Yang Chen, atuam no filme Lia Lou Ping-wang e Xiang Chao. Sinopse: Ji Hao é um jovem hábil nas artes marciais. Ele foi enviado por seu mestre para treinar com um mestre ainda mais poderoso. Ji deve ser preparado para usar a incomparável técnica dos punhos de aço e assim vencer uma importante competição de artes marciais. Essa sinopse vem do site Cineplayers. Eu gostei, foi uma primeira vez que eu vi esse filme. Eu conhecia o Five Deadly Venoms, né? Não conhecia os 5 Dedos da Morte, mas eu gostei. Um filme também de
de campeonato. A gente vai ver um filme sobre campeonato mais adiante. E tem algumas coisas interessantes, assim, tanto que o Edgar Wright, ele vai citar esse filme como inspiração para as lutas lá no Scott Pilgrim. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. Também não fazia ideia. O Edgar Wright fala que as lutas lá do Scott Pilgrim vieram desse filme. E tem a sirene do Kill Bill também, né? Vira e mexe aparece a sirene do Kill Bill, que na verdade vem de uma série norte-americana chamada Ironside, mas ele só pega aquela sirene sempre que ele vai encontrar algum desafeto ou coisa parecida, né? Eu acho interessante a luta, né? Porque para quem não viu esse filme, né? Esse jovem, ele está estudando numa escola de artes marciais. Aí essa escola de artes marciais é atacada por os bandidos. Aí ele vence, os bandidos fogem. Eles estavam batendo no velhinho. Eu fico impressionado como filme de Kung Fu o pessoal bate em velhinho. Na maioria das vezes o velhinho bate mais até, mas nesse caso não. Nesse caso o velhinho acabou apanhando. Aí ele acaba indo fala assim, não, você precisa ir treinar lá com fulano. Aí ele vai, e aí a gente descobre que tem um plano, né, de uma outra escola de tomar conta, né, ser a escola principal lá do norte, né, e aí eles iam ver isso lá nesse campeonato. Aí o cara faz de tudo, né, esse líder dessa outra escola faz de tudo para sabotar a escola onde está o Jihao, né, contrata um pessoal para bater nos membros, contrata um japonês, né, e aí que luta karatê e usa espada, né, e aí ele acaba matando um membro. Aí tem toda essa história de ele, né, enfrentando essa gangue e mais, né, e é engraçado, uma coisa que eu achei que tinha problema na legenda, porque esse vilão, esse cara que tá planejando destruir todas as outras escolas, e sempre que ele fala, eu sou uma pessoa honrada, nunca faria isso, e aí ele vai e faz alguma outra sacanagem ainda pior. Vocês repararam isso? Ele vira e fala assim, eu nunca faria, eu sou uma pessoa honrada. Aí vai falar assim, o fulano, mata ele. Não é problema da legenda, né? Mas aí... E aí no final, né, você tem um dobro de vingança, né? Porque esse vilão lá, ele não mata um, mas mata 2 mestres do Jihao. Então você já imagina como é que nesse filme de Kung Fu, quando matam um mestre, o cara já quer se vingar. Imagina quando mata uns 2, né? Porque... Mas eu achei interessante. Em termos de fotografia, tem umas coisas que eu gosto do cenário, né? Do céu que eles fazem lá no filme, eu acho... Eu sempre reparo no céu, né? E aí eu gostei bastante do cenário lá, do matte painting lá, do céu que eles escolhem para o filme. Mas o que vocês acharam? Você falou que é muito comum, né, bater em velho nesse tipo de filme. É que é o único filme onde você pode bater em velho, e o velho vai revidar, cara. Se for em outro filme, o velho só vai apanhar. Então, eles têm que utilizar mesmo esse recurso. Vai brigar com o velho, porque o velho vai revidar. E você falou dos japoneses, os japoneses estavam lá e tinham espadas e tal. Além de espada, eles tinham ótimas perucas, porque são perucas muito lindas. Mas, eu acho que eles têm essas perucas porque só um dos caras é japonês, o resto eles são chineses. Aí pra não ter que achar outro japonês, eles botaram a peruca na cara do cara, tá ligado? Bem isso mesmo. Mas, falando sério, agora é um filme que eu não revi há muito tempo, tipo décadas. Eu devia ter visto esse filme, sei lá, com 7, 8 anos de idade, mas é um filme que me marcou muito, assim. 2 coisas. Aquele recurso da mão vermelha, né? Quando ele vai aplicar o golpe secreto no final. E a musiquinha que toca que depois o Tarantino vai pegar também, quando ele tá ali pronto pra luta, né? Mas é um filme que eu gosto muito, cara. Apesar das lutas não serem tão bem coreografadas, né? Ainda assim tem alguma coisa ali que me marcou muito. Gosto também do fato deles não utilizarem na verdade nenhum recurso de cordas. Eles vão usar mais o lance da cama elástica, né? Posicionando a câmera mais embaixo, pegando o ângulo deles passando por cima da câmera para dar aquela sensação de movimento nas lutas. Mas é um filme que eu gosto muito. Eu achei que talvez não fosse gostar tanto dele agora,
mas ele só cresceu, sabe, nessa revisão dele. É legal porque todos os atos ali, mesmo as lutas, eles não são banais, eles vão ter algum tipo de consequência, vão ter algum tipo de peso na trama, e isso vai refletir em algum momento, né? Tanto que o Ji-Hao tem um interesse amoroso e depois vai ter uma outra mulher que vai surgir ali na trama que vai se interessar por ele, mas vai criar um triângulo amoroso com um rival dele. E inicialmente eu não dava nada assim para que isso fosse desenvolver e levar a algum ponto, mas acaba se tornando até que um momento relevante ali da trama. Então é um filme que ele é muito característico do período, né? Ele é bem demarcado, você consegue bater o olho nele e falar que é um filme dos Shaw Brothers, mas não é nenhum tipo de demérito. Apesar disso, é um filme bem divertido. Eu gosto dele, até pretendo rever ele com mais frequência agora. E você, Hugo? Eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, o que me marcou muito é a montagem do filme. Você tem momentos em que você tá assistindo o filme e daí você faz... Porque você acha que vai pegar um golpe muito, muito, muito forte. É aquele esquema que o Jack Chan usa, sabe? Que na verdade todo esse cinema usa, né? Que você corta o movimento quando tá no plano aberto, quando ele tá bem próximo, daí quando você vai pro plano detalhe, o movimento tá mais atrás. E daí você vê ele indo de novo. E daí, tipo, tem um momento na surra do velhinho no começo do filme... que tem vários caras em volta dele e eles vão descer uma faca em volta dele. Sei lá, umas 6 pessoas descem uma faca ao mesmo tempo. E antes deles cortarem isso, não daria pra ele esquivar daquele golpe. Só que quando eles cortam pro detalhe das facas chegando perto dele, a faca tá mais atrás, aí ele consegue esquivar. Só que o tempo que você tem de processar esse detalhe faz com que você ache que ele vai levar o golpe, né? Mas... isso não é uma ferramenta que você pode usar sempre, porque se você usa isso sempre, é a mesma coisa do jumpscare no filme de terror, por exemplo. Você tá o tempo inteiro dando jumpscare, você para de ter o efeito do jumpscare, sabe? E se você ficar o tempo inteiro usando essa técnica de tipo, eu te engano que o golpe vai pegar, mas não pega, ele te engana. Nesse filme tem esse momento do velhinho, e tem um momento da espada também, quando ele vai, quando ele segura a espada no final lá, e ela entra na madeira, então ele usa a mesma técnica. E isso marcou muito. E eu lembrava deles ter umas cenas muito absurdas e muito grandes, assim, de violência. E aí quando eu fui reassistir agora, eu fiquei, nossa, o filme não é tão violento quanto eu lembrava, né? Porque você vai ver no começo do filme, ele é ok, assim. Tipo, ele tem umas ceninhas lá, tem as lutinhas. Daí você fica, beleza. Mas no terceiro ato desse filme, aí eu lembrei por que eu tinha gostado tanto desse filme. Sabe? No terceiro ato você viu uma delícia, assim. De um exagero, assim, as cenas de luta. Eu gosto muito. Eu gosto muito desse filme. Eu achei também... um lance meio Karate Kid, né? Porque o garoto vai treinar com o mestre, e o mestre testa ele e fala assim, não, isso não é bom o suficiente, vai fazer trabalho braçal. Ele fica lá trabalhando na cozinha pra testar, assim, tipo, a perseverança do cara, né? E aí sim o cara resolve, né? E aí tem essa briga de escola. Fala assim, será que o pessoal do Karate Kid se foi influenciado? Eu não sei, eu achei meio... Me lembrou o Karate Kid, Daniel San e o Sr. Miyagi. Não, total. Até o lance dele passando pano no dojo lá, ele carregando as toras, água lá, é muito, muito Karate Kid. Eu acho que, não sei se diretamente desse filme, mas deve ter pensado desses... Porque é até que um recurso meio que batido em narrativa desses filmes, né? Se tem realmente isso em alguns pontos, mas com certeza pensou. No caso do Karate Kid, eu acho que ele vem mais do 36ª Câmara de Shaolin, que é mais... Eu acho que é mais parecido, mas sim, eu acho que no caso é mais... Eu me lembro mais que o Bill, porque tem a parada da água, dele ficar carregando a água. Tipo, o Tarantino tem uma entrevista que ele fala, ele usa especificamente esse filme de exemplo, né? Ele fala assim, quando eu tava pensando nas minhas cenas de luta, eu queria que elas fossem tão bonitas quanto as cenas dos 5 dedos de violência são, sabe? Então, eu acho que a parte do treino do Pai Mei é mais esse filme do que o do Karate Kid. Mas eu acho que lembra, porque todo o gênero ele meio que lembra, né? Ele meio que tem essa gênero, é um trope do gênero. Falando em luta, assim, eu gostei bastante das cenas de luta, assim. Foi você que falou que a importância, assim, tipo, de um filme de Kung Fu é justamente a coreografia da luta, né? Foi. Eu falo direto, assim, eu falo que, tipo, se você tem um filme... o que eu quero dizer com essa frase, na verdade, é que você tem que respeitar o gênero.
sabe? É uma questão de respeito com o gênero que você está trabalhando. E uma coisa que me incomoda em filmes, quando eu estou assistindo, é quando eu não sinto que o cineasta que tá usando aquele gênero para fazer algum filme, alguma coisa, não respeita o gênero. E a frase que eu digo é, se você tem um filme de Kung Fu que a história é boa, mas o Kung Fu é ruim, você tem um péssimo filme de Kung Fu. Mas se você tem um filme de Kung Fu que a história é uma merda e o Kung Fu é ótimo, é um ótimo filme de Kung Fu. Porque o gênero, ele tá falando, vou te entregar isso. Então se você tá entregando isso, qualquer outra coisa é lucro. Se a história for boa também, ótimo. Se não for, não é pra isso que eu vim assistir esse filme, sabe? Entendi. Pô, gostei demais da conversa. Vocês têm mais alguma coisa pra adicionar? Eu acho que não. Eu acho que tô bem satisfeito. Só realmente reforçar aí que a peruca é linda. Adorei a peruca. É bom, mano. Você já assistiu One Arm Boxer? Sim. Nossa, esse filme é o ápice das perucas, eu acho. Ai, cara, é uma pérola. Eu não assisti, na verdade esse filme é o primeiro desse filme, do próximo filme, né? Usa de introdução já, pode ir. Vamos pro próximo filme? Thiago, qual foi o filme que você me indicou? O Mestre da Guilhotina Voadora, de 1976. Vamos conversar sobre o Mestre da Guilhotina Voadora logo depois de ouvirmos o trailer. He comes from beyond time, from beyond the outer limits of your imagination. He's the master of the flying guillotine. And he's ready to blow your mind. With more nerve-shattering special effects than you have ever seen before. It's a trip into a world where warriors from the ends of the universe meet in combat that knows no boundaries. A world where silent soldiers of death try everything in their power to conquer the most gruesome weapon ever conceived. Special visual effects filmed entirely in Super Cinevision as the master of the flying guillotine encounters the most amazing creatures in this or any world as he experiences the most spectacular adventures the mind can imagine. The master of the flying guillotine. O filme foi escrito e dirigido por Jimmy Wang-Yo. Atua no filme Jim Wang-Yo e Kang Jin. O filme fala sobre o boxeador de um braço sendo caçado por um assassino imperial, mestre dos 2 lutadores mortos no primeiro filme. Assim que o boxeador de um braço foi convidado a participar de um torneio de artes marciais, seus esforços para passar despercebido falham e o assassino logo rastreia. O título se refere à arma do assassino, a então chamada guilhotina voadora, que lembra um chapéu com um conjunto de lâminas preso por uma longa corrente. Assim que envolvem a cabeça do alvo, as lâminas facilmente o decapitam com uma puxada rápida na corrente. Essa sinopse vem da Wikipedia. Cara, eu gostei muito desse filme, porque coincidentemente recentemente eu tinha assistido o Boxeador de um Braço, e eu tinha assistido também o Espadachim de um Braço, que eu citei no começo do Chang-Chi, do filme do Chang-Chi de 67, que começa o Chang-Chi nessa... Não sei se é o primeiro filme que ele faz, mas é o primeiro filme famoso que ele faz desse gênero. E todos os filmes que tem o Wang-Yo que eu já vi, ele tem alguém sem braço no filme. Eu não sei se é o trademark dele, mas sempre tem alguém que perde o braço. E a maioria das vezes é ele. E eu gostei muito desse filme porque ele pega esse filme. Eu também tinha assistido o Guilhotina Voadora, que inclusive tá no Netflix, pra quem quiser ver. É um filme interessante que no começo do Mestre da Guilhotina Voadora, eles fazem uma recapitulação desse filme, que basicamente eles falam, existiu o imperador que criou essa arma para poder caçar os caras que ele discordava. E daí ele treinou pessoas nesse negócio, e esse cara é um dos últimos treinados dessa arma. E quando eu vi esse filme, eu achei muito criativo. Porque é uma arma muito doida, sabe? Eu nunca tinha visto uma coisa parecida com isso. E eu gostei muito de ver isso. E no caso desse filme do Mestre da Guilhotina Voadora, é muito melhor trabalhado. O efeito é bem melhor do que o do primeiro filme, né? E eu gostei como eles trazem de volta o Boxeador de um Braço Só, que eu gosto muito desse filme. Esse filme é divertidíssimo. Esse filme tem um dos meus planos favoritos, que é quando arrancam o braço do Wang-Yo, que é contra o cara do Karatê, e ele arranca o braço dele com um golpe, e daí tem um close, um zoom, assim, dos colegas dele assistindo, e um dos colegas bota a mão na boca, assim, tipo, meu Deus, ele perdeu o braço. É muito bom. Eu gosto muito desse plano. E eu gostei da maneira como a história progride. E eu acho que a coreografia desse filme é bem melhor do que a do 5 Dedos de Violência, por exemplo. Porque ela é do Liu Chaoliang, eu acho que fala. Ele é dessa época do cinema aí. Não da época, né? Mas do cinema dos Shaw Brothers, eu acho que ele é o melhor coreógrafo que tem. Sabe? Ele faz coreografia do 8 Diagram Pole Fighter, não sei como é que é o nome desse filme em português.
do 36ª Câmara de Shaolin, ele faz todas as coreografias que são famosas desses filmes aí, é ele que faz, sabe? Ele é tipo o Yuen Woo-ping da época dele. Mas eu gostei muito desse filme. O que você achou, João? Cara, mais uma vez, é um filme que eu já tinha visto também há muito tempo e rever agora acabou só crescendo na minha cabeça. E eu gosto muito desse filme, acho que tem coisas neles, por exemplo, o lance mesmo da coreografia, que tá melhor trabalhado do que no Cinco Dedos da Violência. E esse é um filme, cara, que é basicamente um Batman vs Superman, porque você tá unindo ali dois personagens que já tinham participado de outros filmes, né? E aí você vai ter um embate desses caras numa luta que promete e realmente entrega um negócio muito louco. O lance da guilhotina, eu acho que é muito estilizado. Eu até fui dar uma pesquisada, aparentemente era uma arma que realmente existia, então gera um pouco de curiosidade ainda em alguns historiadores em como foi elaborado, né, aquele tipo de arma, e trazer isso para dentro da cinematografia de artes marciais é um elemento muito interessante. Até no Kill Bill a gente tem uma personagem que tem uma arma que é mais ou menos parecida, não é igual, não funciona exatamente para decapitar, mas é uma massa com uma serra em volta, né, que ela vai utilizar para lutar. E isso ajuda no efeito de plasticidade. E é interessante porque, como é um filme meio que de encontro de duas grandes lendas das artes marciais, um Batman vs Superman mesmo, você tem outros personagens ali que acabam sendo bem interessantes também. Você tem um personagem que é um indiano, acredito eu. É o Dalsin. Que tem aqueles braços... Exatamente. Eu tava pensando, Dalsin. Tem os braços compridos, cara. Eu tenho certeza que o pessoal do Street Fighter tirou dali o Dalsin, porque não é possível. É idêntico. E esses personagens, apesar de serem personagens secundários, que não vão ter tanto peso ali pra trama, eles marcam de alguma forma, né? Então a gente tem algumas lutas no torneio entre esses personagens secundários, mas que geram momentos que são icônicos por si só. Até a filha do mestre, quando vai lutar, também tem essa coisa de, por ser uma mulher, destoar um pouco do que estava sendo apresentado ali no torneio, mas que vira um ponto de referência, né, na trama. E eu gosto muito da trilha sonora também. A trilha sonora, ela tem alguma coisa nela que me lembra um pouco as trilhas sonoras de filme de horror, sabe? Então tem alguns momentos em que eu sou levemente levado para um filme de horror e gera um pouco dessa apreensão. Mas é legal porque a gente tem aí dois personagens mutilados, né? Um é cego, o outro não tem um braço. Isso também era presente na cinematografia desses filmes de artes marciais, mas é legal ver esses personagens utilizando essas deficiências como algo positivo na hora de lutar, meio que tipo, olha, superei essa dificuldade e tornei a minha dificuldade como minha força. Então eu gosto, cara, gosto muito e, mais uma vez, é um filme que vou revisitar com alguma frequência a partir de agora. Só um adendo, eu pesquisei aqui, o Dalsin realmente é baseado nesse personagem. Que legal. Puta, cara, tava na cara, né, porque não tinha como, ô louco. Teve um outro personagem secundário que eu gostei, que é aquele vence sem a faca, e aí de repente ele aparece com uma faca assim, nossa, cara, ele usou uma faca. Aí todo mundo tem um plano de reação de todo mundo falando assim, então realmente ele tem uma faca, né, o nome é fake. O boxeador Wang Yo fica assim, então ele tinha uma faca. Muito bom. Justamente uma faca, o nome dele é vence sem a faca, como é que... Eu vou dizer que assim, eu gosto de filmes exagerados, assim, né? Que nem esse filme. Que nem um que, assim, a coreografia é meio mais ou menos, mas assim, eu gosto bastante, que é aquele Dragon Lives Again, que é um Bruce Exploitation, que o Bruce Lee morre, aí vai pro mundo dos mortos, e lá ele tem que enfrentar o James Bond, o Pistoleiro Sem Nome, a Emanuele, o Poderoso Chefão. É tão ridículo, mas é tão ridículo. Meu Deus. Não, Drácula, ele enfrenta o Drácula, imagina, assim. Aí você vira e fala assim, mas o filme é ruim. Fala assim, cara, mas tem o Bruce Lee lutando com o Drácula. Eu não acho que isso tem como ser ruim, honestamente.
E quem se alia a ele é o Kwai Chang Caine, do Kung Fu, e o Popeye. Ah, tá brincando. Imagina. Popeye é excelente. Eu vou baixar agora esse filme. Aí eu vejo, eu gosto disso. Aí quando você tem o Dalsin, você tem esse cara que vence sem a faca, e de repente ele tira uma faca, assim. Aí um outro que vai, enforca o cara com rabo de cavalo. Essa é muito boa. Né? E não tem como não gostar, assim, né? E você falou do troço do Jim Won-Yu, né? E cara, depois, quando eu vi a filmografia dele, eu pensei assim, pronto, cara, não tem um braço, assim, tipo, ele tá usando. Mas não, né? Ele tinha. Aí eu lembrei que eu vi um filme. Eu vi um exploitation, né? Um filme exploitation filmado na Austrália com ele, né? Chamado O Homem de Hong Kong. Você já viu esse filme? Não vi. Eu acho que não também. É dirigido pelo Brian Trenchard Smith, né? E é com o George Lazenby e o Hugh Keys Barn, o Toe Cutter e Morton Joe. E o Roger Ward também, né? Que era mais ou menos essa turminha que esses dois geralmente participavam bastante ao exploitation. E aí ele participa desse filme, tem uma frase icônica dele, assim, tipo, que é ele falando assim: Hey, don't give me any shit. Tem o Sammo Hung no filme. Eu vi na época que eu tava vendo um monte de exploitation, aí e aí eu tinha esquecido. Eu esqueci que ele participava desse filme. Eu falei assim, ele participa desse filme. Uma outra coisa que o João falou, né, da trilha sonora, né, eu gosto também da trilha sonora do mestre, né, da Guilhotina Voadora. Me lembra, eu acho que foi essa música que o Tarantino também usou lá no Kill Bill, no volume 1, assim, tipo, uma determinada cena lá na casa das folhas azuis, né? Aquela música que é um troço meio... vou deixar aqui, ó. Vocês escutem. Pá. Uma outra coisa que eu gosto também, uma outra coisa de música, entre aspas, do filme, durante o torneio, sempre que tinha um vencedor, o cara que anunciava abria o leque e tocava música. Eu adoro esse tipo de coisa. É muito engraçado, cara. É bom demais. Aí quando morre o cara, ele fala, não, esse cara que ganhou. Quando o cara enforca ele, né? E daí ele olha pro cara, o cara cai no chão. Os dois perderam. É muito bom. Quanto à luta do boxer de um braço só contra o mestre da guilhotina voadora, que é cego, como o Hugo falou, eu lembro muito daquela luta do Demolidor, né? Na verdade, eu lembro de um comentário que o Doug Walker, uma vez ele fez sobre essa cena da luta do Demolidor com a Elektra no playground. Eu não vi o filme, né? Mas eu vi essa cena, né? O Matthew Murdock fica dando em cima da Elektra, fica enchendo o saco da Elektra, mas ele é cego, né? E aí eles chegam lá no playground e eles resolvem lutar. Aí o Doug Walker vira e fala assim, qual que é o propósito de você resolver lutar com um ceguinho? Você perde de qualquer forma. Se você vencer, parabéns, você bateu num ceguinho. Se você perder, fala assim, porra, você perdeu num ceguinho. Então, qual o propósito? Né? Aí você fica meio na luta dos dois, e praticamente o fato de ele ser cego não mexe em nada, né? Porque ele continua acertando no cara. Uhum. Não, eu gosto disso, quando a pessoa... Tipo, você pega esse personagem, ele é tipo um cara cego, não, um monge cego. Só que ele é muito foda. Tipo, e tem um momento anterior que mostra que o Wang Yu pisa muito leve, sabe? Tipo, ele não faz barulho nenhum, ele consegue andar na borda do negócio sem peso, sabe? Então, tipo, teoricamente ele não faria barulho. E mesmo assim, ele andando pro lado, na hora que ele tá andando, mostra o pezinho dele andando, não tem nenhum tipo de som, aí o cara joga um negócio nele e corta ele, sabe? Então, tipo, eu acho que é esse negócio que você cria esse personagem que é muito foda. Sabe, tipo, nossa, esse monge é muito foda. Ele é cego, mas ele acerta todos os golpes que ele escuta onde o cara tá. Até o cara que não faz barulho, ele escuta. Quando ele pega o pombo no começo do filme lá, que ele puxa o pombo com a força, eu acho muito bom. Ele puxa eu acho legal que quando ele tá lutando, não sei se vocês já viram, mas tem um curta que é feito pintando. Tem uma galera, na verdade, não é só um curta, mas tipo, eles pintavam a parte da leitura de som digital com tinta.
E daí, quando passava o leitor, fazia buf, 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 fazia um negócio assim. Então, aqueles golpes que ele tá dando lá, e daí a trilha sonora não é tipo movimento de... Desculpa, o Foley não é tipo movimento de roupa. Ele tem esse negócio de pintado na parte óptica, assim. Pelo menos pra mim, o som é o mesmo, assim. Que ele faz buf, 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 quando ele vai dando os golpes, assim, sabe? É muito da hora isso. E daí cria também esse personagem, tipo, putz, ele é muito foda. Os golpes dele devem ser pesados. Você falou de pomba, e aí no final do filme... meio que as pombas revidam, né? Porque tem uma cena que eles estão lutando, assim, tipo, numa parte de... que é aviário, coisa parecida. Aí um monte de pomba voa em cima dele. Eu por um momento, achei que eu tava vendo um filme do John Woo. Era bem possível. Se tivesse alguém pulando, atirando, eu acho que se ele pulasse e jogasse a guilhotina, nossa, de lado, tudo slow motion e joga a guilhotina, ia ser foda. E só pra reforçar, mais uma vez, alguém batendo em um velho e pior, agora o velho é cego ainda. Não é? É o da justiça. Cadê o estatuto de idoso nessas horas? Não existe, né? Alguns dos inscritos no campeonato, né, principalmente os estrangeiros, eles se aliaram ao mestre da guilhotina voadora para ir atrás do boxer de um braço só. Né? Então você tem o indiano, aí você teve o Vencem a faca, e aí você tem um cara que é um tailandês, né, que luta boxe tailandês, e aí ele era o mais difícil de lutar, né, e aí eles vão lutar numa cabana, e aí a forma de derrotar, porque como ele estava sempre descalço, eles fecharam os dois na cabana e atearam fogo nela, né, e aí o fogo queimava a sola dos dois. Mas o que vocês acharam dessa luta deles? Eu gosto como o Wang Yeo, se você pegar os filmes do Wang Yeo, ele tá muito mais... a referência dele é muito mais o cinema japonês da década de 70 do que o cinema de Hong Kong da mesma época. Então, tipo, a maneira como ele faz a violência, pega os filmes que tem espada, que ele tenta fazer esguicho de sangue, é muito mais um lobo solitário do que... uma referência de Hong Kong desse tipo de filme. Então ele tenta emular esse tipo de negócio. E, por exemplo, esse Street Fighter que eu recomendei lá, que é com o Sonny Chiba, que também tá em Kill Bill, ele é muito violento. E essa violência é muito parecida com o que o Wang Yeo faz, sabe? O Wang Yeo, eu acho que com certeza pega essa referência de violência. Então, tipo, quando tem essa luta dele na cabana, eu acho que é a luta mais qual que é a palavra? Grotesca do filme, assim, tipo, depois você vê os pés dele e tal, então, tipo, e o cara sofre, é uma luta que demora, e eu acho que essa é a luta mais criativa do filme, assim, porque, tipo, eu não esperava que aquilo fosse acontecer, que eles iam lutar daquele jeito, sabe, e eu achei legal a maneira como foi lutando, e como é que o cara foi desesperando, e dele tentava fugir, as pessoas não deixavam ele sair, e eu gosto como esse cara era muito foda, sabe, tipo, ele era o cara mais foda ali de luta, aparentemente, se eles tiverem que usar isso pra derrotar ele, né. Uhum. Não, realmente, é a luta mais inventiva, acho, do filme. Até a última luta é bem legal, tem todo o lance deles utilizarem o fato do Shaolin ser cego e ele meio que utilizando os recursos que ele tem em volta para poder vencer, mas nesse momento anterior, nessa luta aí na cabana, que depois tem o fogo, você tem um senso de urgência até um pouco maior do que a última luta, né? Então... acho que é a minha luta favorita, acho que, do filme. A minha também. Uhum. Então somos 3. Vocês têm mais alguma coisa? Eu acho que não. João? Acho que é só isso mesmo. Então, eu adorei o papo. Gostei bastante da conversa. Vocês gostaram? Cara, eu adorei. Como eu falei, falar de cinema de artes marciais, pra mim é sempre um prazer. E, eu precisava mesmo de uma desculpa pra assistir esses filmes novamente, sabe? São décadas aí sem ver eles, e poder sentar e rever agora, cara, que prazer enorme. Sempre que quiser falar de artes marciais, tamo junto. Eu gostei muito de conversar. Eu tô feliz de ter feito finalmente um podcast sobre esse negócio, que é um dos filmes dos gêneros de filmes que eu mais assisto. Então, tipo, direto, tipo, tô triste, vou assistir filme de Kung Fu. Tô feliz, vou assistir filme de Kung Fu. Eu gosto muito, porque como eu falei, esses filmes me fazem feliz, sabe? Tipo, eu gosto de rir de como eles são feitos, assim. Não tipo de rir do filme porque ele é mal feito, assim. Não é assim. Eu rio com o filme, sabe? Porque eu acho que as pessoas que estavam fazendo aquilo, elas fizeram aquilo de jeito divertido. Elas não estão fazendo aquele, por exemplo, no boxer de um braço só,
quando o cara arranca o braço dele, eu não acho que ele tá fazendo aquilo de uma maneira tipo, nossa, vai ser realista essa cena. Não, eu não acho que é isso que eles estão pensando, sabe? Mas a maneira como acontece, eu acho engraçado, eu acho divertido. Todos esses embates eu acho muito divertidos. E eu não tenho ninguém no meu círculo social que assiste filme de Kung Fu. Pelo menos esse tipo, né? A pessoa provavelmente assiste Jack Chan, todo mundo assiste Jack Chan. Mas é difícil você conversar sobre esse tipo de filme. Então eu tô muito feliz de finalmente ter conseguido falar sobre esse tipo de filme, que é um gosto que eu tenho que normalmente não tem com quem conversar. Que bom. É meio triste isso, né? Desculpa. Depois disso, né, vamos então agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Cara, eu vi, na verdade, ontem. É um filme que me passou desapercebido e ontem, por acaso, eu peguei para assistir, que é o Reino dos Gatos, é o filme do Estúdio Ghibli, e eu me arrependo amargamente de não ter visto ele antes, sabe? Eu gostei muito dele, é o tipo de filme que talvez se eu tivesse visto ele na infância, teria virado um dos meus favoritos da vida, porque ele é um filme muito leve, é um filme que vai fundo no lance todo da fantasia, né? E de pegar os personagens e transformar eles em coisas que vão virar um ponto de referência em algum momento. Adorei, cara. É um filme que tá na Netflix. A Netflix, na verdade, trouxe muito filme do Estúdio Ghibli pro catálogo deles. Não tem tudo, mas boa parte do que eles têm, a parte mais famosa, acho, tá ali na Netflix, no catálogo deles. E assistir o Reino dos Gatos, cara, foi incrível, assim, uma baita uma experiência. E, mais uma vez, filmes pra rever com alguma frequência. Eu vi esse filme há algum tempo, eu gosto bastante. Nossa, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto. É igual, teve um outro filme do Isao Takahata, que chama A Guerra dos Guaxinins, um pouco no original, que também fui assistir sem esperar muita coisa, assim, e virou um dos favoritos da vida, fácil. E você, Hugo? Eu assisti um filme ontem também, muito pra contrastar um pouco com o tópico do podcast. Eu assisti uma comédia romântica que chama Apenas Duas Noites. É um filme muito divertido, porque ele trabalha uma pessoa que vai fazer um one night stand, né? Tipo, passar uma noite na casa de uma pessoa lá, uma pessoa que você não conhecia antes e tal. E daí a pessoa fica presa, porque neva e ela fica presa na casa desse cara, a mina, e daí eles começam a trocar ideias, sabe? E daí eles são obrigados a passar um tempo juntos, assim, 2 dias juntos. E a maneira como eles trabalham, os dois personagens são muito interessantes. Eles são muito divertidos, assim, os diálogos são muito, muito engraçados, é um filme muito engraçado, eu ri muito. E o romance convence, e é fofo, é divertido de ver, eu recomendo. Se alguém gosta ouvindo gosta de comédia romântica, eu recomendo. É um filme divertido, e ele não é óbvio, assim, eu acho que ele trabalha muito bem com os tropes do gênero. É um filme legal de ver. E você tem algum meio de contato, Hugo? Meu Twitter é @RECHUGOO. E você, João? Cara, vocês podem me encontrar pelo Twitter, né? Que é o @João_Neto93. Eu tô um pouquinho menos ativo no Twitter porque o mestrado tá me tomando muito tempo, mas de vez em quando ainda entro por ali. E também pela página do Cineratos no Instagram, que é o @Cineratos. E o que tem de novo lá no Cineratos? Cara, voltei aí com as críticas semanais. Na verdade, tá saindo aí 3 críticas por semana, 2 indicações, um dia falando só sobre anime. E eu comecei agora um novo quadro, vou me arriscar e entrar pro mundo da música. Então, todo último domingo do mês vai sair um review aí de algum álbum, de algum cantor, banda, enfim, que eu achar interessante e meio aleatório. Ou vai ser alguma coisa muito popular que tá na moda, ou vai ser uma coisa muito obscura que eu acho que as pessoas merecem conhecer. Então vale a pena dar uma passada lá. Que foda. Hugo, você podia falar para nós um pouco do seu podcast, o Jovens Turcos? Posso. É um podcast sobre cinema, só que eu não tô tentando... A ideia do podcast não é tentar destrinchar os filmes que eu escolho, assim, tipo, por exemplo, eu fiz um episódio recentemente sobre o Snyder Cut,
E a gente não tá, tipo, analisando a narrativa do Snyder Cut ou como é diferente do outro. Eu particularmente, o que eu me interesso no cinema muito é forma. Então, quando eu faço algum produto, tipo, seja meus textos que eu escrevo no chão da sala de edição, que é uma página no Medium, ou o meu podcast, ou eu vou fazer uns vídeos pro YouTube agora também, e eles vão falar de forma. Eu tento falar de forma bastante, porque é o que, quando eu tô assistindo o filme, salta, assim, tanto que quando eu fui falar do 5 Dedos de Violência, eu tava falando da edição do filme. E a gente tenta trazer essa conversa, então eu tento conversar sobre o filme de uma maneira bem livre. Então é pra você sentir que você tá sentado no bar e tem duas pessoas do seu lado conversando, você tá só ouvindo a conversa. Essa é a vibe do podcast. O nome dele é Jovem Turcos e majoritariamente a gente fala sobre cinema, mas provavelmente vai ser qualquer coisa audiovisual. A gente provavelmente vai ter anime em algum momento, vai ter série também, dependendo do que. É que eu vejo menos série, então é mais difícil. Mas majoritariamente é filme. Entendi. Agradeço muito a participação do João e do Hugo e, claro, agradeço você que está nos ouvindo, né? Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Daqui de Bauru, interior de São Paulo, eu sou o João Neto. Daqui de São Carlos, interior de São Paulo, eu sou o Hugo. E este foi o podcast Ponto Cego. Yoga Fire!